que você possa... Já está? Ok? Que bom. Queridos, hoje eu quero deixar uma palavra rema para você, algo que Deus tem me revelado nesses dias. Hoje, de forma muito especial, se a gente pode pôr um tema para essa palavra, seria posição na batalha. Pessoal da mídia, querido e maravilhoso, coloca aí depois, posição na batalha é o título dessa simples mensagem. Você que está aqui, você na sua casa, que esse pouco tempo você possa desfrutar, né, de um banquete que é a palavra de Deus na nossa vida. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua rica, poderosa palavra. Que nós possamos nesta hora receber, ó Deus, o fruto da Tua palavra, através, ó Deus, desse momento glorioso, que os frutos do Espírito Santo possam se revelar a nós. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como é feita nos céus. E que este momento, ó Pai glorioso, quando reunimos em Teu nome, que o Senhor venha fazer diferença em nossas vidas, que sejamos impactados pela palavra revelada em nome de Jesus. Amém, gente? Que bom. Olha, eu quero hoje citar duas batalhas que foram batalhas assim, bem difíceis, sabe? Batalhas onde foi necessário uma posição, um posicionamento de alguns homens, até mesmo de um exército. Eu quero hoje que você saia daqui muito mais posicionado em Deus de quando você entrou nesse lugar nessa noite. Queridos, a posição é algo muito forte. Nós entendemos o quanto o nosso posicionamento faz toda a diferença. Quero falar do rei Saul e Davi na batalha contra Golias, lembram disso? E também a batalha de Judá, o rei Josafá, o rei de Judá, enfrentando dois exércitos. Começando pela batalha aqui em 1 Samuel capítulo 17, eu vou ler alguns textos, mas você na sua casa, capítulo 17 revela uma batalha, e você vai entender um pouco mais da posição de Saul e a posição de Davi, posições distintas, posições diferentes, e essas posições definiu a derrota de um, mas a vitória de um outro. Começa o capítulo mostrando que o exército filisteu estava buscando o enfrentamento com o exército de Israel, estavam se preparando para uma batalha. E assim também o exército de Saul estava preparado no deserto de Ecoa, diz a Bíblia, no vale de Ecoa, e ali estavam diante de um enfrentamento. Saul era um vencedor, muitas batalhas tinham sido vencidas, mas essa batalha tinha um diferencial muito grande. Ele havia perdido a unção. Deus havia dado a unção que via sobre ele, através do profeta Samuel, foi lá e derramou óleo da unção sobre a vida de Davi. Ele perdeu a unção porque foi desobediente, saiu da posição que Deus havia dado, ele quis fazer da sua maneira, e Deus o colocou na posição que ele estava para que fizesse assim como Deus havia determinado. Ele saiu da posição, perdeu a unção. Querido, uma coisa que um homem e uma mulher de Deus não pode perder é a unção, a capacitação. Perdeu a unção, perdeu quase tudo. E nós olhamos para essa batalha, e quando eles estão muito próximos, levanta um guerreiro dos filisteus, não é isso? Levanta Golias, Golias de Gate, um gigante, todo preparado, todo armado, né? Um guerreiro desde a infância, mas um homem muito grande, e que ele chega e diz: olha, Saul, nós não precisamos ter uma batalha de tanto sangue, nós podemos definir só com uma batalha, eu quero só um homem para lutar contra mim.
e aquele que perder servirá aquele que venceu. Só isso. E no capítulo 17, no versículo onde aqui ele mostra que hoje o afronto, versículo 10, afronto das tropas de Israel, dai-me um homem, ele diz, para que ambos pelejemos. E ouvindo Saul e todo Israel as palavras dos filisteus, espantaram e tremeram muito. Ou seja, Saul ficou espantado, amedrontado, temeroso. A ansiedade bateu no coração desse homem. Saul e todo o exército estavam com medo. Um exército vencedor de grandes batalhas. Estavam acovardados. Um desafio aonde o exército fica espantado e temem. Depois já o versículo 16 mostram que eles estavam, por 40 dias eles estiveram ali sendo afrontados. Todos os dias, de manhã e à tarde, Golias vinha e afrontava o exército de Israel, para que um homem viesse lutar com ele. Gente, você consegue imaginar 40 dias e 40 noites, um afrontamento desse? Você imagina o que passou na cabeça dessas pessoas? E o quanto mais ele se apresentava, mais temiam os homens. A Bíblia diz, quando Davi chega a mando do seu pai diz, olha, vai, leve alimentos para os seus irmãos e vê como que está a batalha. Davi, um simples pastor de ovelhas, e que até então, quando ele chega, foi até discriminado pelos seus irmãos, rejeitado porque era um pastor de ovelha apenas, não era um guerreiro, mas havia neste homem um posicionamento em Deus como nenhum deles tinha. Você imagina um exército, dezenas de homens preparados, guerreiros, que estavam sendo confrontados e estavam temerosos. Já haviam vencido os filisteus em outra batalha. Você consegue entender que a posição que Saul tomou atingiu todo o seu exército? A posição que nós tomamos como família, ou como gestores, ou como líderes, a nossa posição é muito importante na vida das pessoas, na sociedade. Aonde você lidera, aonde você é o sacerdote da sua casa, no ambiente onde você é o gestor, como é importante a nossa posição, baseada num posicionamento, porque não basta ter posição, precisa ter posicionamento. E nós olhamos para Davi e observamos que um homem destemido e comprometido com Deus. Ele olha aquela cena, a grande maioria de vocês, você também na sua casa, já conhece esse texto, mas você que não conhece, ou talvez você que ainda não tenha lido essa passagem, você precisa trazer à sua memória uma imaginação. Imagine que coisa tão louca, centenas de homens focados na derrota, olhando para o problema, focado e dando ênfase para o gigante, para a batalha. Davi chega, um homem sozinho, e um jovem, mas o jovem posicionado em Deus, um homem que sabia quem ele era em Deus, um homem que olha aquilo e ele ficou totalmente indignado. Como que vocês aceitam um soldado filisteu afrontar 40 dias o exército de Deus vivo? Você consegue imaginar essa cena? Davi é levado até o rei Saul, ele conseguiu ser levado até o rei, ele diz para o rei, ele chega diante do rei, já no versículo 37, Davi disse, o Senhor me livrará das garras do leão, já me livrou da garra do leão, do urso, e me livrará das mãos do filisteu. Então Saul, então tá bom, querido, né? Então bota a minha armadura aí. Colocaram a armadura dele, era um garoto, um menino,
não era um guerreiro. E ele não se adaptou, ele tirou aquela armadura e disse: vou pegar aqui a minha funda, meu cajado, 5 pedras. E você observa no texto, não vou ler todo o texto, mas a perspectiva e a expectativa de Davi era totalmente diferente da grande maioria das pessoas. Isso nos ensina, querido, que diante das batalhas da vida, que nós vamos enfrentar, eu não estou aqui para declarar batalha na sua vida, eu estou dizendo que vão existir, os dias maus existem, estamos vivendo dias difíceis, é um ano que tem uma promessa, o ano do resgate, amém ou não? Mas para resgatar algo, precisa de uma ação, de um comportamento, precisa de uma atitude, precisa de um posicionamento. E nós olhamos para a situação e vimos 2 homens, um homem acovardado, amedrontado, porque o homem que vivia o pecado, porque saiu da posição original. E olhamos um outro homem jovem, mas não era um guerreiro, mas um homem que tinha experiências com Deus, um homem que se tinha posicionado em Deus, e assim ele vai enfrentar. E é interessante que ele decidiu usar as armas comprovadas, que ele sabia que funcionavam, porque, querido, nas batalhas que nós vamos enfrentar, 100% Deus e 100% nós. O que for sobrenatural, Deus vai fazer, o que é natural tem que fazer. Você percebe, o texto diz que embora a armadura não serviu, ele diz: rei, fique tranquilo, eu vou até o riacho, vou pegar 5 pedras, ou seja, ele foi preparado para a batalha, 5 pedras, porque eu posso errar. Então o natural, ele estava se preparando, ou seja, um homem preventivo. O homem de Deus também precisa ser preventivo, e assim ele fez. Interessante isso, queridos, você vê a convicção que ele tinha. Ele reconheceu que o gigante não mantinha aliança com Deus, enquanto ele se sentia profundamente comprometido com uma aliança com Deus. Falou: pera lá, uma batalha onde alguém não tem compromisso com Deus e eu tenho, eu estou posicionado em Deus, não tem para ninguém, vou vencer. Ele foi com essa convicção. Saul e Saul está mais ou menos parecido. Saul não tinha essa mesma convicção, não tinha essa mesma certeza, não tinha unção e não tinha posicionamento. Isso faz uma diferença enorme numa batalha, porque as batalhas emocionais, espirituais, nós precisamos da manifestação e do poder de Deus em nossas vidas. Agora, é interessante porque a sua posição em Deus faz toda a diferença. O seu posicionamento diante das batalhas, dos confrontos, é fundamental. E nós olhamos aqui o texto, e Davi, ele ouviu as ameaças de Golias contra Deus de Israel, ele sabia que poderia abatê-lo, ele foi na convicção de abater esse gigante, de vencer essa batalha, querido. Ele trouxe do campo de batalha das suas vitórias uma experiência do passado. Venceu o leão, venceu o urso. Isso também tem um ensinamento para nós. Diante das batalhas, nós precisamos lembrar das que nós vencemos. Quando nós estamos diante de uma batalha, de um problema, nós ficamos lembrando daquilo que nós erramos, perdemos. Eu acredito que Davi, com certeza, perdeu algumas ovelhas. Não deu tempo de salvá-las, mas ele lembrou o rei a si mesmo: olha, eu já salvei minhas ovelhas, eu matei urso, matei leão, protegendo as minhas ovelhas, eu tenho experiência. Ou seja, ele frisou para o rei as suas vitórias, não suas derrotas. Ensinamento para nós, querido: não fique declarando e dando crédito para as derrotas, coloque diante das situações as suas vitórias. Nós temos uma facilidade muito grande de falar de derrota, de falarmos as nossas perdas, darmos ênfase para aquilo que perdemos, aquilo que não vencemos. Não, comece a falar daquilo que você venceu. E assim Davi agiu. Você consegue enxergar que são detalhes que são fundamentais?
Ele não frisou nenhuma derrota, e sim as vitórias que ele já havia sido conquistadas. Isso faz uma diferença enorme nas batalhas posteriores. E assim ele declara. E você percebe que ele viu Golias não como uma ameaça, porque ele era grande demais. O exército todo via aquele homem grande demais como algo que eles não conseguiriam vencer. Davi olhou para o gigante e disse: puxa, ele é grande demais, isso vai facilitar eu acertar ele. Você consegue identificar a maneira como a gente enxerga um problema e como ele estava enxergando? Todos olhavam porque era um cara muito grande, enorme, impossível vencê-lo. Ele olhou e falou: puxa, esse cara é grande mesmo, hein? Vai ficar mais fácil acertar uma pedra na testa dele. É só uma, eu vou levar 5, vou preventivo. Mas olha, pelo tamanho dele, é uma que eu vou acertá-lo. Você consegue entender a maneira como ele enxergou e o exército todo, ninguém conseguiu enxergar? Sabe por quê, querido? Uma das coisas fundamentais, ele estava posicionado em Deus. Ele estava na direção de Deus. E assim nós vamos vencer nossas batalhas. Amém? Uma mente e um coração em posição certa, você vai vencer o inimigo, em nome de Jesus. Coração e a mente alinhado em Deus, você vai vencer as batalhas. Então, o meu posicionamento define o resultado das minhas batalhas. Diga, o meu posicionamento define o resultado das minhas batalhas. A maneira como você vai enfrentá-las, a maneira como você olha para as batalhas, isso faz uma diferença enorme, querido. Essa experiência de Saul e de Davi, 2 homens, um preparado como guerreiro e outro preparado como homem de Deus, venceu o homem de Deus. O homem posicionado diante de um exército preparado belicamente, mas acovardado com medo. E olha um outro homem que não era soldado, não era guerreiro, mas posicionado em Deus. Fez toda a diferença a posição de Davi e a posição de Saul. Qual que é a minha e a sua posição no dia da batalha? Na experiência de Saul ou na experiência de Davi? E você sabe que tudo isso acarretou ainda mais 10 anos, uma década, para que realmente Davi pudesse assumir como rei de Judá e o rei de todo Israel. E Saul, um derrotado querendo levar derrota às outras pessoas. Um homem que chega ao ponto de tirar sua própria vida, morre de forma humilhante, porque saiu da posição que Deus havia dado a ele, querido. Cuidado, nós estamos no princípio do ano, no primeiro mês do ano, lembre-se disso. O princípio pode definir muito a trajetória. Tanto é que, como os judeus definem o primeiro mês do ano como Rosh Hashanah, não é isso? O cabeça do ano. Quinta-feira nós encerramos o ciclo das palavras Rosh Hashanah, cabeça do ano, a importância. Por isso que esse posicionamento iniciando o ano é muito importante para a sua vida. O seu posicionamento diante de Deus pode definir as suas batalhas. Quem crê nisso, diga amém. Então diga, mente e o coração em posição certa, vence o inimigo. Isso, declare e profetize, querido. A segunda batalha que nós vamos trazer aqui como reflexão, 2 Coríntios, no capítulo 20, depois acompanhe na sua casa, leia se você não conhece. Aqui também é uma batalha muito interessante, aonde nós temos uma guerra, onde os moabitas e os amonitas decidem enfrentar Judá. 2 exércitos, 2 povos, 2 reis, decidem ir contra Israel, contra o rei Josafá. E interessante que aqui também há uma experiência poderosa e que nos ensina muito. Você percebe nesta batalha, e que eu quero despertar você hoje, rapidamente, a maneira como Josafá enfrenta a batalha. Porque nós precisamos entender que há uma
reação diante de uma notícia, diante de um fato, diante de uma situação, diante de uma batalha. Recebemos uma notícia, recebemos uma informação, aquilo gera uma reação em nós. Tanto uma reação emocional, a primeira coisa, quando nós recebemos uma notícia, gera uma reação, emoção. Cada um tem uma reação fisiológica diante de uma má notícia. Lembra que a gente falou sobre inteligência emocional? Emoção, pescoço para baixo, sentimento, pescoço para cima. Então, aqui você olha o texto, capítulo 1, capítulo 20, né? O versículo 1, 2, eles falam do exército que vem de encontro com Israel, de surpresa, ou seja, algo inesperado. Sabe aquela notícia que eu não estava esperando? Como nós vamos reagir? Josafá reagiu como uma pessoa normal, como cada um de nós. O que aconteceu com ele? Ele teve medo. A reação, o texto no versículo 3, Josafá teve medo. Uma reação comum de todos nós. Agora tem um detalhe. O que nós vamos fazer com essa reação? O medo de algo improvável, o medo de uma situação adversa, o medo do desconhecido é natural. Quantas coisas que nós enfrentamos e gera em nós um medo, um anseio, porque eu não sei o que está por vir, fui surpreendido. Mas o que me chama a atenção já de princípio aqui, que aí eu vou entrar exatamente, não só na reação, mas no posicionamento do rei, diante da notícia, do confronto, o medo, a insegurança, a dúvida, a ansiedade, qual a posição dele? Qual a posição? Porque existe uma reação diante da notícia e existe uma posição que ele tomou. Diante das suas batalhas que virão, tem uma reação inicial que nós vamos ter, que pode ser o medo, ou pode ser a raiva, ou pode ser a insatisfação, ou pode ser uma série de coisas, mas vai gerar em nós uma dor, vai gerar em nós uma insegurança. E a maneira como ele lidou com isso é o que pode fazer diferença na sua vida hoje. Porque o rei Josafá teve medo, mas logo em seguida ele se pôs a buscar ao Senhor. Isso pode fazer uma diferença enorme, querido, muito simples, mas uma diferença enorme. Buscar ao Senhor. E diz mais, e apregoou um jejum em todo Judá. Lembra do Jobe? Você precisa adotar o Jobe, lembra? Eu falei disso? Lá no workshop da visão nós aprendemos sobre o Jobe. O que é o Jobe mesmo, gente? Isso, você que está em casa, Jobe não é um cachorrinho, não é um gatinho. Jobe é jejum, oração e Bíblia. E Josafá começa a usar as ferramentas certas. Essas ferramentas definem a posição que ele tomou. Ele tomou uma posição de buscar a Deus, de orar, de jejuar e de clamar a Deus. Você vê que primeiro ponto, quero deixar 4 posições dele aqui, ou 5, mas primeiro busca ao Senhor, jejua. Segundo, ele reconhece quem é Deus. Olha o versículo, depois do versículo 6, a parte B diz, na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resisti-lo. Uau! Olha a convicção que Josafá, o rei, tem diante de Deus. Ou seja, eu preciso tomar uma posição diante de Deus, porque o natural eu vou fazer, o sobrenatural é de Deus. Ou seja, como que eu vou enfrentar 2 exércitos muito mais preparados que nós? Qual vai ser a saída? De que maneira que eu vou fazer esse enfrentamento? Eu preciso me posicionar. O que não é, ou que eu não posso fazer, eu me posiciono em Deus para que Ele faça na minha vida. Tem um amém ali, graças a Deus. Então, querido, reconhecer, segundo ponto, reconhecer quem é Deus.
E ele diz, vou repetir, na tua mão está a força, o poder, e não há quem possa te resistir. Nada pode resistir à palavra de Deus. Você pode resistir, que você tem escolhas, mas o mundo espiritual não pode resistir à palavra de Deus. Você consegue entender isso? Nós podemos resistir, você pode receber uma palavra de Deus aqui, você pode receber uma revelação de Deus, e você pode dizer, não, isso não quero, não aceito, não concordo, sei lá. É de cada um. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu entendo a palavra lançada, e a palavra de Deus é profecia na sua vida, eu tomo posse, o mundo espiritual não pode resistir. O que eu e você resistimos muitas vezes, o mundo espiritual não resiste, porque é a palavra de Deus. O inferno não resiste à palavra de Deus. Você vê que como é louco isso? Nós resistimos. E nem mesmo o inferno que se levanta contra nós, não resiste à palavra de Deus. Então eu quero dizer para você hoje, querido, por favor, em nome de Jesus, não resista à palavra do Eterno na sua vida. Que você esteja pronto, preparado, disposto a receber a palavra lançada e tome posse dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Primeiro, busca ao Senhor. Segundo, reconhece a Deus. E depois, interessante, versículo 12, eu vou pular, vários versículos. O 12, ele diz, olha, ele reconhece a sua fragilidade. Sabe aquele negócio? Diante de Deus, nós vamos revelar quem nós somos. Às vezes, diante das pessoas, nós temos que ter muito cuidado de revelar a nossa fragilidade. Cuidado. Revele a sua fragilidade em alguém que seja maior que você. Alguém que você possa confiar. Sabe? Alguém que vive uma condição muito melhor do que a sua naquilo que você tem fragilidade. Se você tem fragilidade emocional, ou na área financeira, ou qualquer área da sua vida, que você fale com um líder, com alguém acima de você, fale com alguém que tem uma experiência muito melhor que a sua, que é vencedor nesta área, que é bem resolvido nessa área. Cuidado de buscar conselho para o seu casamento, por exemplo, em alguém que tem um casamento falido. Cuidado em buscar alguém que tem um problema financeiro em alguém quebrado. Cuidado em buscar conselhos de pessoas mal resolvidas para resolver os seus problemas, para ajudar você. O que nós precisamos entender? Ele reconheceu a sua fragilidade. A mesma fragilidade que ele demonstra a Deus, mas também demonstra uma confiança em Deus. Confiança no Deus eterno. E olha o que ele diz: todo Judá, porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Fragilidade. E não sabemos nós o que fazer. Não sei nem como eu vou começar, Senhor. Sabe, quem já esteve diante de uma situação que fala, não sei nem onde começar? Só eu? Não tem mais, né? Sabe aquele negócio? Eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem como que eu vou fazer. Essa hora é a melhor hora para Deus entrar em ação. Exatamente. Você vê o ensinamento que Josafá traz para nós? Que chave poderosa. Ele diz: Senhor, não sei o que fazer. Não sabemos nós o que fazer, vírgula, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé. Esse é o nosso Deus. Eu não sei o que fazer, porém os meus olhos estão postos em Ti. Você consegue entender a profundidade disso? Os olhos deles não estavam olhando a batalha, nem o exército inimigo. Não, os olhos estavam em Deus. Olha, a minha solução, a minha posição é em Deus. Porque o natural eu faço, o sobrenatural Deus vai fazer. E Deus conhece nosso coração, povo. Deus sabe de todas as coisas. Deus sonda esse quadrinho no nosso coração. Mesmo assim, Josafá se rende a Deus. E esse ponto ele reconhece a fragilidade e declara sua confiança em Deus. Um outro ponto, quarto, ele está atento à voz de Deus.
Um homem que reconhece a Deus e que clama a Deus, e que seus olhos e seus ouvidos estão atentos ao mover de Deus. Ele buscou, ele jejuou, ele clamou, ele declarou a fragilidade, mostrou sua confiança em Deus, mostrou que os olhos dele estavam em Deus. Agora que eu preciso estar atento à voz de Deus. O que Deus vai falar? Como que Deus vai manifestar? E olha que lindo. Todo Judá estava de pé diante do Senhor. Diante de Deus estavam eles. E diz o Senhor a Josafá: não temais, versículo 15, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que peleja não temais. Diga, não temais. Diga, eu não vou temer diante das minhas batalhas. Mas ele diz, Deus diz, também não se assuste por causa da grande multidão. Ou seja, mas 2 exércitos, uma multidão de soldados contra eles. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ele diz, neste encontro não tereis que pelejar. Ou seja, vocês não vão guerrear. Mas como que nós vamos para um confronto desse e não vamos guerrear? Ele estava atento à voz de Deus. Não vão pelejar, não tereis que pelejar. Tomai posição, está escrito aí. Tomai posição. Ele diz, você precisa estar posicionado, porque eu vou à frente da batalha. Querido, muitas batalhas nós precisamos estar posicionados. Deus não disse para você, fica tranquilo aí, deita na rede, né, pode ficar em paz, aí deixa que eu vou enfrentar essa batalha, vou mandar anjo, né, para guerrear ali. Não. Ele diz, olha, ficai parados e vede o livramento do Senhor, que dará. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Diz, olha, a peleja é minha, eu vou lutar nessa batalha para livrá-los, não temas, mas olha, que vocês estejam prontos, e que bem de manhã saiam para a batalha. Que coisa! E diz o texto depois, Josafá, versículo 18, se prostrou em terra, e todos os Judá, os moradores de Jerusalém, também prostraram perante o Senhor. E pela manhã cedo, versículo 20, pela manhã cedo, muita coisa começa cedo, viu gente? Muita coisa cedo. Se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saíram eles, pois Josafá se pôs em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e os moradores de Jerusalém, crê no Senhor seu Deus, estarás seguros, e crede no profeta e prosperarei. Não é isso? Versículo 20, tão conhecido. Ou seja, ele deixa claro, né, que a segurança que eles teriam, mesmo indo numa batalha onde eles eram um exército inferior, mas estavam cumprindo o que Deus disse, vá na posição que Deus colocou. Ele diz, olha, crê em Deus e estará seguro. E crê no profeta, ele dizendo, e prosperarei. Ou seja, ele estava convocando a todos para que pudessem ir à batalha. Alguém pode dizer, escuta, mas nós vamos morrer, nós vamos para morrer, porque não estamos preparados. E o exército, são 2 muito maiores. O que é isso? Então ele diz, olha, segure em Deus, e que você prospere através da palavra do profeta. E assim eles fizeram, querido. Tendo Judá, então saído para a batalha, aconselhou o povo e ordenou que os cantores, os levitas, né, vestidos de ornamentos sagrados, marchassem na frente do exército e louvassem a Deus dizendo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Uau! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você imagina ir para uma batalha louvando a Deus? Eu não sei como é que você tem ido para as suas batalhas, mas o que nós aprendemos aqui também é que Josafá vai para uma batalha louvando a Deus. Olha aí, mais uma ferramenta poderosa, o louvor, querido. Não vá para uma batalha sem louvor nos seus lábios.
Amém, gente? Como é poderoso isso! E assim eles fizeram. Foram então os levitas, porque o louvor é arma de guerra. Se você não sabe, fique sabendo. Louvor é arma de guerra. Não é por acaso que começamos uma reunião louvando a Deus. E ele diz claramente isso. Várias vezes o texto diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos dizer junto? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pode ser melhor, vamos lá? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Ei, querido, comece a usar esse cântico nos seus lábios diante das batalhas que virão, os dias maus. Você imagina? Um exército que vai para uma batalha louvando a Deus. Sabe por quê? Porque eles estavam numa posição certa, no lugar certo, da maneira correta. E Deus honrou. A Bíblia diz que então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, Josafá à frente deles. Então voltaram todos os homens. Antes disso, tendo Judá chegado, versículo 24, tendo Judá chegado ao alto e que olha ao deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, nenhum sobrevivente. Um vale de homens mortos. Brigaram entre eles, dois exércitos brigaram entre eles, todos estavam mortos, inclusive muitos despojos foram levados. Deus é um Deus de vitória. Mas a posição do rei Josafá e todo o seu exército fez toda a diferença nessa batalha. Isso tem ensinamento para nós, querido. A sua posição na batalha vai definir a derrota ou a vitória. E aqui nós vemos a grande vitória. Lutou contra o seu medo, buscou o Senhor, cercou-se da força, captou a visão de Deus, sabe? Captei. Entendeu a visão que Deus tinha para ele. Comprou a ideia, né? Olha, se Deus falou, assim será. Agiu como Deus havia dito. Ensinou o plano para todo o seu exército, né? E aí obteve vitória. Isso faz uma diferença enorme quando nós entendemos isso. Não deixou de clamar, de adorar e se posicionar. Que eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso. Como é importante a sua posição diante das batalhas. Não abra mão de se posicionar em Deus, querido. As batalhas, as maiores batalhas da nossa vida são emocionais e são espirituais. E você não vai vencer na sua força simplesmente. Você precisa entender que nós precisamos nos posicionar em Deus. Amém? Em nome de Jesus. Quero ler alguns versículos importantes diante desse posicionamento de Judá, da vitória de Judá, da vitória de Davi, né? E eu pergunto mais uma vez, qual é o seu posicionamento diante das suas batalhas? Há um texto, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, se puderem colocar aqui, né? Fazer tudo que formos fazer, precisamos fazer para a glória de Deus. Tudo quanto fizer, faça para a glória de Deus. Olha o texto, vou te colocar, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Vai ser possível? Olha aí, gente, maravilhoso que é isso. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Você entende isso? Se você olhar para uma árvore frutífera, uma árvore dá frutos, ela não come do seu fruto. A árvore, ela só dá o fruto para nós podermos desfrutar, para os animais desfrutarem. Mas ela não come o seu próprio fruto. Ela está para servir do fruto no qual Deus assim a criou. Ei, nós fomos criados para a glória de Deus. Você pode imaginar ser criado para ser um grande profissional, para ser uma pessoa de sucesso, mas eu não sei se você sabe definir sucesso.
O sucesso não está baseado nas coisas, né? O sucesso está muito além do que nós podemos conquistar. Uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que vai viver a eternidade, porque o sucesso terreno pode impressionar algumas pessoas, mas não impressiona Deus. Importante buscar o seu sucesso? Claro que sim, mas isso tudo tem que ser para a glória de Deus. Você entende? Tudo que façais, qualquer coisa, que seja para a glória de Deus. Amém, gente? Um outro texto importante, nesse posicionamento, em tomar uma posição acertada, Colossenses 3,17, fazer tudo dando graças a Deus, né? Olha o que diz o texto: e tudo o que fizerem e disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus ao Pai por meio dele. Tudo que fizer ou disseram, façam em nome de Jesus. É interessante porque nós oramos e certa vez me perguntaram, por que vocês oram e falam em nome de Jesus no final? Porque o aval é dele, é ele que venceu, e a vitória nós temos porque ele venceu. Então eu preciso entender, tudo é para a glória de Deus. Tudo que eu faço, eu preciso do aval de Deus na minha vida. Por isso, quando eu estou posicionado em Deus, tudo que eu faço com o aval de Deus. Não tem como dar errado. Não tem, se você fizer algo em nome de Jesus, não tem como dar errado. Amém, gente? Eu creio. E aí mesmo, Colossenses 3:23, é fazer tudo com o coração voluntário. Olha o que diz o texto: e tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Tudo nós fazemos. Quantos voluntários, quantas pessoas comprometidas com célula, discipulado, professores. A nossa visão, ela demanda de muitas pessoas, e pessoas que amam as outras pessoas estão servindo de alguma forma. Maravilhoso isso. Como é lindo isso. Como é importante nós estarmos prontos para servir, querido. E não é em vão. Olha, tudo que fizerem, façam de bom grado, de bom ânimo, porque não estamos fazendo para homens, estamos fazendo para o Senhor. E o nosso trabalho, independente do que for, não é em vão. Amém? Vocês viram hoje aí uma dificuldade que nós estamos no estacionamento, ele é pequeno, e graças a Deus muita gente tem automóvel aqui, E aí então o Manuel viu a necessidade e disse, olha, eu quero estar ajudando, organizando o estacionamento, tal. Eu falei, tá bom, querido, que bom que você vai ajudar. Contribui para ninguém estragar o carro de ninguém, para que se alguém tiver que sair rapidamente, sai. Me lembro, o Fernando ficou anos aí ajudando a gente, Fernando com a Thaís, e hoje levantando esse rapaz. E quantos outros que têm sido uma bênção, né? Estou dizendo hoje porque aconteceu hoje, né? E tantos outros, né, que entenderam esse princípio poderoso. Não estão fazendo nada para mim, nada para o bispo, nada, é para Deus. Eu também estou aqui servindo por amor, porque Deus me amou primeiro, por isso que eu estou aqui. Estou aqui exatamente para fazer a vontade de Deus. Estou aqui porque Deus tem me colocado numa posição, e essa posição eu preciso honrar a posição que Deus tem me dado. Como você, querido. Alguém pode dizer amém? Amém. O penúltimo versículo aqui, 1 Coríntios 10, 23. Fazer o que é lícito, o que é conveniente, né? Temos que ter cuidado com isso. Tudo é permitido, tudo é lícito, diz outra versão, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefício, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Cuidado com a conveniência. Cuidado com as facilidades. Tenha muito cuidado. Muito cuidado. Porque as coisas que parecem muito fáceis não são as melhores. Muito cuidado, porque às vezes o nosso testemunho pode influenciar uma pessoa para o bem ou para o mal, né? Nós temos que ter muito cuidado na maneira como nós nos comportamos. Nós que, eu me coloco nessa condição, né? Eu tenho que ter cuidado, aonde eu vou, o que eu faço.
Às vezes os meninos jogavam bola aqui, me convidavam para jogar bola. Eu falei, querido, eu não vou, claro que eu gosto de futebol, mas eu não vou jogar, porque de repente nós vamos ter um contato físico, né? Vou dar uma do pescoço para baixo, no irmãozinho, né? E vai ficar ruim. Ô, pastor, o que é isso? Né? Então, eu me privando de algo que eu gosto para não escandalizar ninguém. Eu não posso entrar num bar aí, porque os caras vão falar, o que você está fazendo num bar? É? E você que é um líder, você que influencia pessoas, tem que ter cuidado com o que a gente faz. Se nós fizermos alguma coisa que fosse escandalizar alguém, não faça. É o que diz também o texto aqui em 1 Tessalonicenses 5:22. 1 Tessalonicenses 5:22, evitar a aparência do mal. Cuidado com a aparência que você está demonstrando para as pessoas. Tem uma história aqui, mantenha-se afastado de toda forma do mal. Lembra da historinha? O pastor já estava, né, muito chateado com uma situação, as pessoas não o reconheciam, estava assim bem triste, um monte de desafio e tal. E eu falei, acho que vou ter uma experiência no mundo lá. Estou querendo experimentar um negócio desse. Eu nunca participei de nada. Eu vou numa boate, eu quero tomar todos, quero ver como é que é esse negócio de ficar meio louco. Só que eu vou numa cidade bem distante. Pegou o carro, saiu sozinho, foi numa cidade grande, cidade longe. Chega lá naquela boate, aquele movimento todo, ficou meio perdido e tal. Sentou, vou pedir um troço bem forte aí, né? Ver qual que é a reação desse negócio aí. Ele sentou, né, chamou, chega uma garçonete. Quando ela olha, fala, você, pastor, eu estava orando para que mandasse o homem de Deus para me tirar desse lugar. Deus mandou o senhor aqui. Puxa vida. Deus é bom, né? Livrou até de fazer algo errado. Né? Você entende, querido? Se afaste da aparência do mal. Tenha cuidado. Que se for para escandalizar alguém, melhor que não faça. Porque se você é uma pessoa que influencia as outras pessoas, você pode levar as pessoas à maldição. E nós temos que gerar bênção na vida das pessoas. Amém? Isso depende do quê? Da posição que você está. Se posicionar em Deus faz toda a diferença. Como fez na vida de Josafá. E um outro texto aqui, para a gente encerrar, Romanos capítulo 14, versículo 11. Olha que forte que é isso. Ele diz, pois as escrituras dizem, o que diz é a voz de Deus. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Ou seja, todo joelho se prostrará diante de Deus no dia do juízo final. Seremos julgados por tudo aquilo que fizemos na terra. Vai ser aberto o livro da vida, está tudo registrado. Por isso nós temos que ter muito cuidado, né, na posição que nós temos vivido. Vai definir a nossa eternidade. Tudo tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará, aceitando ou não, assim será no juízo final. Ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, próximo, querido, esse já é, que é, versículo 12. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Responsabilidade individual de cada um no juízo final. Continuando. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Cuidado, hein? Em vez disso, resolvo viver de modo que a nunca fazer o irmão tropeçar e cair. Aí está o testemunho, aí está, nós fugimos da aparência do mal, né? Para não tropeçar outras pessoas. Eu sei, estou convencido, com a base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro, mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa será impuro e tal. Aqui ele está entrando numa outra seara, né? Mas até mesmo aí, né? Cuidado, se você vai fazer alguma coisa, até glutonaria, se vai escandalizar alguém, evite, querido, evite. Nós precisamos ter zelo com a nossa vida e com o zelo das outras pessoas. Mas aprendemos com o rei Josafá o quanto é poderoso nós vivemos posicionado em Deus. Aprendemos com Davi o quanto a posição que ele tomou o fez um vencedor.
o homem que deixou história registrada, e você também é chamado para deixar um legado, escrever uma história. Tudo depende da posição que você permanece. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, vamos refletir por alguns minutos. Aproveite esse momento, faça aí uma avaliação pessoal diante dessa posição que nós devemos ter. Qual é a sua posição? Qual a sua posição diante da sua vida emocional, espiritual, profissional, ministerial? Qual a sua posição na sociedade? Como você é visto? Como você tem dado um testemunho? A Bíblia diz que nós devemos ser testemunhos nessa geração. Como nossa vida é testemunho, nós precisamos nos preocupar com ele, porque você pode estar influenciando alguém de forma positiva ou negativa. Você pode estar sendo bênção ou maldição na vida de alguém. Qual a sua posição diante das batalhas que a vida proporciona? Aprendemos com Davi, com Josafá, que o medo não os dominou. Eles venceram o medo porque eles tinham se posicionado em Deus. Nas batalhas que você tem enfrentado, como você tem se posicionado, querido? Qual é a sua ação e reação diante das batalhas? O meu propósito aqui hoje é que você saia deste lugar posicionado ainda mais em Deus, confiante ainda mais em Deus. Como diz aqui Josafá, que os seus olhos estejam em Deus, que você possa reconhecer diante dele a sua fragilidade, a sua impotência muitas vezes, mas que os seus olhos estão diante dele, e que ninguém, nada pode resistir quando Deus age. Ninguém pode resistir à vontade de Deus, ninguém pode impedir a manifestação do poder de Deus, quando alguém está posicionado. Ei, querido, lembre-se do primeiro homem e mulher na terra, Adão e Eva. Eles desfrutavam da presença de Deus todos os dias. Eles estavam no Éden, na presença do Eterno. Decidiram, escolheram desobedecer a Deus, rebelar contra Deus. E Deus se apresenta mais uma vez como todos os dias. E Deus diz: aonde você está, Adão? O próprio Deus não acusou, não julgou, não apontou. Ele diz: aonde você está? Perguntando qual é a sua posição. Quem sabe Deus pergunta para você nessa noite: ei, qual é a sua posição diante das suas batalhas? Qual a posição que você tem estado diante das lutas, das dificuldades, dos problemas, dos dias maus? Como você tem se posicionado? Deus está dizendo: ei, não saia da posição original, não saia da posição que Jesus nos ensinou, porque fora da posição nós perdemos a razão, perdemos o propósito e perdemos as promessas de Deus. Meu desafio hoje é que você possa lutar contra si mesmo e contra a sua vontade, e que você possa se render à vontade de Deus, porque a vontade de Deus nos coloca na posição certa, querido. Em nome de Jesus, Pai, aqui nós estamos, e eu quero declarar sobre este povo e sobre todos que nos assistem, que eles decidam hoje estar na posição correta. Ó Deus, que eles lutem contra o medo, que eles busquem ao Senhor, que eles possam entender a visão do Senhor, que eles possam olhar para o Senhor, que eles possam ouvir a Tua voz, e como diz Deus aqui em Josafá, que mantenham a posição nele e para Ele. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos entender
que as ameaças e as batalhas não façam nenhum de nós retroceder, que nós possamos buscar ao Senhor e não olhar para outra coisa a não ser nossos olhos fixos no Senhor, porque o Senhor tem a resposta, o Senhor tem as saídas. E assim eu declaro sobre cada um, Senhor, a cada movimento que nós fizemos, nada nos tire da posição certa, em nome de Jesus. Assim eu declaro, assim eu profetizo na vida de cada um dos teus filhos, que nós possamos estar posicionados, que nós possamos obedecer a tua palavra, que nós não venhamos deixar de adorar, de clamar e nos posicionar a cada dia, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Diga: eu tomo posse desta palavra e eu me posiciono em Deus, na sua vontade para a minha vida. Diante das batalhas, eu declaro que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Eu creio e eu profetizo a sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo a sua vida que as batalhas serão vencidas. No mundo espiritual, no mundo emocional, você vencerá as suas batalhas em nome de Jesus. Eu declaro a posição certa, o movimento certo, e eu declaro você mais que vencedor em Cristo Jesus.